retrasado, eu observei que estava tendo um tumulto na troca de ficha. E reduzindo o horário da preleção, que é um horário extremamente importante dos trabalhos da casa. É um momento que a assistência precisa estar concentrada, não é um momento de barulho, de movimento. Então, a minha sugestão é que quem for fazer a entrega da ficha, já entregue direto ao guia. Não compreendo a necessidade de entregar uma ordem de chegar para depois fazer a troca da ficha. Não, coloca a mesa ali fora, coloca as fichas dos guias e já entrega a ficha direto. A pessoa fica quietinha aqui dentro, assiste a preleção, encerrou a preleção, começa a caridade. Essa é a sugestão. E o recado que eu tenho que dar para os médiuns, na hora das caridades, gente, muito barulho, muita conversa, muita desorganização dentro do terreiro. Tem que entender a responsabilidade de quem está dentro. O guia não chama atenção, mas o negócio está impossível. Se vocês que são médiuns não tiverem responsabilidade, entender que aquilo ali é uma corrente, que tem que ficar em silêncio, em oração, a assistência não vai ficar. Viu assistência de trelelê de bate-papo? Chegue com respeito e diga: silêncio, vocês estão numa casa de oração. É preciso entender a dimensão do que está sendo feito aqui dentro. Era isso. Com relação à distribuição de ficha, parece que foi feita uma tentativa. Não sei se Maria André, né? Eu dei a sugestão, mas aí o Matheus achou que não ia dar certo. Aí ficou como é assim mesmo. Essa questão das fichas já estão coisas de organizar, mas é perdido. E a gente vai tentar ver se ela chegou a ter essa possibilidade, né, de se distribuir, só que nós temos que ter alguém para fazer isso. E não pode ser, por exemplo, Vinícius, que não conhece. Tem que ser alguém que saiba o nome do seu guia, o nome do guia, do meu guia, dela, para poder a pessoa perguntar: esse guia, como é que é? Não é aquele médico assim. Então, nós temos que ter disponibilidade. Se você quiser hoje, você pode ficar fazendo isso. No dia que não tiver preleção, e a gente faz a devolução, tá? Tá bom? Bem, meus irmãos, o Antônio tinha comentado aqui sobre a questão que nós falamos sobre a ritualística, né? Falar chegar? Tá. Então, sobre a ritualística, principalmente no desenvolvimento. Vamos começar pelo desenvolvimento. Lembrando a todos, né, aos mais antigos já conhecem, a origem da casa Caminheiros da Santa Bonifácio foi o Centro Espírita Caminheiros da Verdade, fundado em 1935, no Rio de Janeiro, no centro grande, que existe até hoje, e aonde a nossa fundadora começou o seu desenvolvimento mediúnico. Depois eu tive a oportunidade também, eu ser transferida para o Brasil, eu tive a oportunidade também de participar efetivamente como médium uns 3 anos na Casa dos Caminheiros da Verdade. Né? Depois eu fui transferida para cá, minha mãe veio também, veio me acompanhando, né? Então, dizer para vocês que muito da nossa ritualística é trazida dos Caminheiros da Verdade, uma instituição séria, cuja quando nós procuramos uma casa que se identificasse com a que nós estávamos acostumados na Casa dos Caminheiros da Verdade, e diante da variedade de rituais, isso em 1970, com a variedade de rituais diferentes, né, que não se coordenavam com os rituais dos Caminheiros da Verdade, então nós fomos, a minha mãe, a fundadora da casa, foi até o seu Carneiro, que foi o fundador dos Caminheiros da Verdade, e conversou com ele. E ele disse: você tem condição de abrir uma casa, de abrir um centro. E aí foi quando ela realmente começamos a ver, já tinha um grupo de pessoas que vinham sendo atendidas, né, e que queriam se juntar e formar uma casa bandista. E aí foi que nasceu os Caminheiros de Santo Antônio de Vale em 1971.
E aí, a maioria do nosso ritualístico vem dos caminhos da verdade. Houve algumas mudanças? Sim. Né? Algumas poucas mudanças aconteceram, né? Foram se agregando ao nosso trabalho. Então, o Antônio formulou algumas questões aqui, que inclusive parece que já foi passada para a Rosane, foi passada para a Ivete, para a Montessi, ele vai passar para a Alice, que são os médicos bem antigos na casa, para que eles deem a visão deles. E a partir daí nós vamos formar um conteúdo que ele se fará parte de um trabalho para passar para os médicos, né? Para ter um histórico da casa. E ele começou aqui sobre quando nós começamos o desenvolvimento, inicialmente o que se faz? Nós vamos entrar, vamos cumprimentar aquelas imagens ali que são pontos de força, não é isso? Então vamos cumprimentar a imagem do Ogum, a imagem do Santo, a imagem do Chico. E aí nós devemos aguardar, dar o início de toda a ritualística de desenvolvimento e que vai começar com o quê? Com o defumador. Né? E para chegar até o momento que vai ser o médico, vai ser destacado, né? Geralmente a Balbina, ou é a diretora do quadro mediúnico, a nossa irmã Zenaide durante muitos anos, e outros que já passaram por aqui. Então pode ser a nossa irmã Andréia, pode ser a nossa irmã Balbina, pode ser um médico que esteja já em condições de fazer toda a defumação. Lógico que a defumação do terreiro já aconteceu. É a defumação dos médicos que vão participar do desenvolvimento. E aí ele colocou aqui uma pergunta. A formação do círculo, como círculo no início do desenvolvimento, se deu por qual motivo? Esse formato já vem dos caminhos da verdade, mas o círculo, a formação de um círculo, ele tem em várias conceituações religiosas, ele já tem um papel. Eu fiz aqui uma pesquisa para mostrar para vocês que não é apenas na Umbanda, tem isso, né? Tem várias, né? Então, o círculo é um símbolo poderoso e cheio de significado espiritual em diversas tradições e crenças ao redor do mundo. Ele representa a totalidade, a eternidade, a unidade e a perfeição. O que é o círculo? O que é o círculo significado espiritual? O círculo de significado espiritual é uma representação simbólica do infinito, da conexão com o divino e da harmonia universal. Ele é visto como um portal para a espiritualidade e uma forma de alcançar a iluminação e a transcendência. Eu não sei a resposta que você deu, que o Ivete deu, né? Mas é dizer para vocês, fazemos então um ciclo onde os médios se dão as mãos, numa posição assim, uma por cima, outra por baixo, fazendo todo aquele ciclo, para que possam estar neste momento transmutando forças um no outro e se conectando com a espiritualidade, se preparando para um momento maior que é o desenvolvimento. E aí, Rosane, e a sua resposta a essa pergunta? Eu acho que eu já escrevi isso para o Antônio. Né? A circularidade é uma tradição e ela tem vários, não só esses conceitos que você citou agora, mas a circularidade também significa unidade, tem um significado muito forte da filosofia Manto. Eu sou porque somos, eu não seria nada se não fossem as outras pessoas e as outras pessoas também precisam de mim. Então, há uma conexão de energias entre todos os irmãos que são médios. Por quê? Porque cada médico que tem ali, ele tem já uma egrégora
e essa egrégora consegue dividir essas energias com os demais. Então é uma divisão mútua de forças e de energias que acontece na hora das mãos dadas. E há um viés também muito interessante, que é: eu sou visto e vejo todos que me veem. Isso é a circularidade permitir isso, né? Então todos vão ter assim a mesma noção de igualdade, de solidariedade, de fraternidade através do ciclo. E mais, no momento que a gente vive hoje tão ruim, a circularidade é um elemento de paz. Na medida em que eu estou com as minhas mãos ocupadas e enxergo o próximo, eu sou incapaz de agredir. Isso é outro movimento da circularidade. E a outra coisa, essa circularidade, é perceber que as energias, elas são um movimento. Ela está em movimento. E o que mais tem em movimento? É a roda, é a bola, né? É o que tem mais movimento. É a esfera. E a circularidade também tem isso a ver. Tanto é assim que na Umbanda, como em qualquer outra religião que tenha um fundamento afro-religioso, o primeiro orixá que se saúda é Exu, cujo símbolo é o símbolo, é a bola, é a circularidade. Então, tem muitas leituras que podem ser feitas através da circularidade. Exu, a tradução é esfera. É esfera. Ivete, você também foi passado por você? Foi, mas eu não cheguei a responder não. Não? Quem mais Mas eu recebeu a posso pergunta? Quem mais recebeu? Não? Então, como fazer e praticar o círculo significado espiritual? Para fazer e praticar o círculo significado espiritual, você pode criar um espaço sagrado em sua casa ou ao ar livre, onde possa se sentar em meditação e contemplação, utilizando símbolos circulares, como mandalas, rodas de cor e até mesmo desenhe um círculo no chão em pedras e frutas. Onde encontrar o círculo significado espiritual? O círculo significado espiritual pode ser encontrado em diversas tradições espirituais, como o hinduísmo, o budismo, o xamanismo, o espiritismo, o tarô, a numerologia, o horóscopo, os signos do zodíaco, o candomblé, a umbanda e muitas outras. Ou seja, o significado do círculo espiritual está relacionado à totalidade. Foi justamente o que ela colocou. Algo se forma uma única coisa, a unidade de todos. A totalidade, a eternidade, a unidade, a perfeição e a conexão com o divino. Ele representa a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, além de simbolizar a interconexão de todas as coisas do universo. Então, por que nós estamos batendo nisso? Na importância de quando nós estamos aqui reunidos para dar início ao nosso desenvolvimento, nós temos que estar ali formando um elo único, né? De pensamentos, de energias positivas, buscando realmente a força que vai vir de toda essa corrente que está formada aqui no momento desse movimento. Então é importante que eu esteja conectado com isso. E não eu estou no círculo, ali com as mãos dadas, vai começar os pontos de firmeza, e eu estar aéreo, pensando em coisas que não tem nada a ver com esse momento. Então, no candomblé e na umbanda, o círculo é utilizado como um espaço sagrado para a realização de rituais e cerimônias. Ele representa a proteção dos orixás e a conexão dos ancestrais. O círculo é considerado um local de poder e de transmissão de energias espirituais. Na espiritualidade em geral, o círculo é visto como um símbolo de unidade, de equilíbrio e de conexão com o divino. E ele representa a interconexão de todas as coisas do universo e a busca pela harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Então, como conclusão, nós poderíamos dizer que após explorarmos o significado espiritual do círculo de diferentes tradições e crenças, podemos concluir que ele é
significado. O círculo nos convida a buscar a totalidade, a conexão, o divino e a harmonia universal em nossa jornada espiritual, independentemente da tradição ou prática espiritual que seguimos. O círculo pode nos ajudar a encontrar o equilíbrio, a paz interior e a iluminação. Então, quando nós estamos ali reunidos nesse círculo, nós estamos nos preparando para o nosso desenvolvimento, para que nós possamos receber aquelas energias que nós necessitamos para uma boa evolução espiritual e os nossos dias protetores. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? A posição da mão, né? Sempre pede a mão direita por cima, a mão esquerda por baixo, que a mão direita dá e a esquerda recebe. Isso, e vão se alternando, né, na hora de posicionar as mãos, elas vão se alternando. Pode entrar, minha irmã. Então, meus irmãos, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que quando você fala de circularidade, a gente também está falando do planeta de vivemos. Ele é redondo, né? Não tem nada circulando. Então, é importante a gente ter isso. A gente está dentro de um sistema que é pura energia. Né? A gente vai percebendo que as coisas vão se desfazendo na medida em que o tempo vai passando. Que é o grande senhor da vida, né? É o tempo. Então, que é, em algumas vertentes religiosas, tempo é um orixá também. E ele é saudado, né, ao ar livre, sempre ao ar livre, porque ele é o tempo. E ele é o grande senhor. E essa circularidade, ela é uma coisa tão importante dentro da Umbanda, que vocês veem o seguinte, como, se vocês observarem a dança dos orixás, e não é só na Umbanda, em qualquer outro rito que você vai, da afro-religiosidade, os orixás rodam. E rodam no sentido da direita para a esquerda, como se fosse voltando. Isso, na verdade, é a busca da ancestralidade, é a busca do seu passado, é a busca daqueles que lhe permitiram passar pelo mundo material e ter essa experiência. Isso é uma circularidade também. E essa circularidade, ela se dá desde a hora do nascimento até a hora da morte. E ela prossegue. Porque, por exemplo, numa visão mais profunda, tanto de qualquer versão que se tenha de afro-religiosidade, a morte não existe. Nós nunca perdemos ninguém. Nós nos despedimos para um encontro futuro. Né? É só isso. Porque na medida em que você tem uma matéria que é toda formada de energia, essa energia ela não se acaba. Ela abandona essa roupa que se chama corpo. E segue para o universo e lá continua. Tanto é que nós acreditamos no que acontece na Umbanda diferentemente de algumas das outras crenças. Os nossos antepassados de outros, eles são os caboclos, os guerreiros, que estão incorporando na Umbanda. Por meio de um viés, por meio de uma falange com o qual ele se identificou. É isso que acontece. Então, esse ciclo ele não para de se mover. Né? Ele está sempre presente em nós. E se a gente prestar atenção no nosso corpo, nós somos redondos. Né? As células são redondas. E ainda, com relação à questão do ciclo, às vezes a gente, por exemplo, chega na hora do desenvolvimento um pouco atrasado, né? Já está feito o ciclo, já está dando início da formação, começa ali na imagem do Santo Antônio, né? É feita a deformação tanto dentro do ciclo como fora do ciclo. Então, muitas das vezes, os médios ficam ali. Ao invés de ficarem ali naquele canto, vamos fazer a formação desse ciclo. Não dá mais para entrar, porque já se estabeleceu uma corrente ali. Então, não dá mais para abrir e alguém entrar. Na hora que se fechou o ciclo, quem está no ciclo, quem chegou a tempo, está no ciclo do ciclo. Quem não estiver, não pode mais entrar, mas ele pode, porque fica
ficar ali, foi ver, fumou, porque vai ser ativado tudo, se posicione, né, no círculo também, para mesmo não estando de mãos, porque não dá mais para fazer um outro círculo, né? Não dá mais, mas dá para você ficar próximo dessa corrente. O outro ponto que ele levantou aqui é o seguinte: os pontos cantados são entoados no momento que os médios estão no círculo. Foram escolhidos por quais critérios e a sua ordem pode ser alterada? Qual o objetivo desses pontos? É justamente estabelecer toda essa energia que há necessidade durante o desenvolvimento, todo o preparo do seu espaço, todo o preparo dessa energia. Então, vão ser cantados pontos especiais, a maioria desses pontos foram também trazidos pelos caminhos da verdade, né? Alguns outros foram se acrescentando, mas eles têm esse objetivo de realmente chamar aquelas falanges para já fortalecer esse momento único. É um momento extremamente importante. Nós, médicos, temos que ter plena consciência disso. E quando nós entramos ali, desde o momento que a gente passa, pede licença para entrar naquele portão, nós temos que nos preparar, temos que estar envolvidos emocionalmente em todos os rituais que vão dar origem ao nosso desenvolvimento. A maioria dos pontos, todos vieram dos primeiros, não foi isso, é verdade? Mas eu acho que teve alguns que foram acrescidos. Mas o importante é se entender esses pontos. São pontos que visam chamar. Quando você chama na linha de algum para que ele venha fortalecer esse círculo, porque aí, aquele círculo, digamos assim, humano que está ali, ele tem um outro muito maior, que vai formar todo. Lógico, isso aqui tem um grande corrente, mas ela também vai se formar em todo esse espaço para que você possa, para que aquelas entidades, sua família espiritual possa realmente estar aqui presente, né? Então é aquele chamado. Agora, dentro desse, como ele diz aqui, a ordem pode ser alterada? Pode. Por que pode? E aí cabe cada um de vocês se entenderem e se prepararem. Se prepararem para isso. Se eu estou no círculo ali, todo mundo ali, começa a cantar. Aí você, não é passando mal, você começa a sentir energias que não estão, digamos assim, coerentes com aquele momento. E aí é que nós temos que chamar alguns pontos de força para neutralizar. E é preciso que nós todos nós estejamos atentos a isso. Né? Médico que estiver encarregado aqui de puxar o ponto para essa firmeza, ele tem que estar atento. Ele tem que observar. Se uma pessoa sentir uma vibração que não está coerente com aquele círculo ali, é preciso se chamar um ponto de maior, não é força, mas de uma força direcionada para aquele momento. Então, aquele ponto é hora, meus irmãos. É Maria Madalena que se chama na aflição. Maria Madalena não deixa ninguém passar. Pega-me amassando e leva para as ondas do mar. Então, gente, vocês observem. Quando chama-se esse ponto, vocês vão observar que há aquele médico que às vezes está sentindo aquela vibração, ele pode ser algo de uma demanda, uma coisa. Ele se tranquiliza na vida, e há aquela força que vem. E é importante que essa mensagem desse ponto saia dentro de cada um de nós. Não é eu ficar olhando para o teto, não, gente. Não é assim. Nós temos que entender que cada um de nós somos extremamente importantes. Não interessa se é a Creuza, não interessa se é a dona Zenaide, não interessa se é a dona Alice, não interessa se é a dona
somos todos iguais nesse momento de união, de força, e temos que cantar com força. Né? Então, essa diversidade de pontos chamados, muitas das vezes, pode ser por isso. Outras vezes, não há necessidade e se canta aqueles pontos, mas só se troca, uma ponta de algum, chama um outro chama outro, para não ficar só aqueles. Mas existem pontos. O ponto do Caboclo Guaraná, Tirateima, é um ponto, gente, extremamente vibrante, é um ponto maravilhoso. Né? Traz uma falange de luz, uma falange de força, para neutralizar tudo aquilo que possa de repente, porque vocês não têm ideia do que pode acontecer durante o desenvolvimento. É a responsabilidade de uma entidade que está dirigindo o desenvolvimento, a responsabilidade é imensa, porque há um monte de situações que podem acontecer dentro do interior e que pode desestabilizar todo o desenvolvimento. É isso? Pode desestabilizar tudo aquilo que você está ali para que saia tudo certinho e de repente entra um irmãozinho que não está bem assistido e ele vai ali e diz assim, eu venho aqui e vou bagunçar isso aqui. Então é muito importante esse momento, porque é como se ele fechasse o ambiente, ele conseguisse neutralizar qualquer força que possa vir a interromper o bom desenvolvimento. Então, alguma pergunta com relação a isso? Não? Creuza, tem alguma, em relação à ordem, né? Tem a ordem dos pontos no momento ali do ciclo, né? E aí é uma coisa assim que eu sempre confundo, né? Uma coisa que eu confesso que eu sempre confundo, por exemplo, a ordem, né? Aí depois... Primeiro o defumador, né? É isso? Depois do defumador é a ordem daqueles pontos que eu me perco. Porque às vezes, por exemplo, às vezes a Balbina puxa uma, às vezes ela, né, puxa outra, então às vezes quero saber assim, se resumindo, né? Se tem a importância da ordem ou não ali no momento, é só o necessário. Bem, gente, olha, eu digo para vocês o seguinte, é sempre chamado uma, é isso? Abre com a Porque no dia anterior, já se salvou Exu, quando o pessoal que é responsável vem aqui limpar a casinha. Exu é o primeiro orixá em qualquer prática religiosa. Só que na hora da volta não se canta, inclusive não vai. Mas ele já foi saudado no dia anterior, né? Não teve cantoria, mas foi saudado. Porque a pessoa que cuida sabe o que está fazendo. E aí, quem é que comanda os caminhos? Ogum. Então, ela é o primeiro orixá que se sauda em qualquer casa afro-religiosa depois de Exu. Mas nunca foi assim, não. Geralmente cantava. Antigamente, eu lembro que cantava para Oxum, os contos de informação, depois era Oxum, depois Ogum. Era assim que cantava. E hoje tem dia que nem canta para Oxum, que eu já percebi isso. Sabe? Assim, tá havendo uma. Eu acho que tem que ter uma ordem sim. Se não tem que ter, porque está deixando de puxar alguns pontos. Veja bem, eu vejo da seguinte forma. Ou não tem problema que puxe para Oxum? O que acontece é o seguinte, nem sempre a gente vai conseguir cantar para todos. Tem aqueles marcados. Oxum era um deles. Por isso que eu estou citando, entendeu? Aqueles que foram para Preto Velho, Pai Joaquim, sim, criança, né? E tem aqueles que são chamados esporadicamente, como é o caso da Tirateima, do Gaboporã. Tem Ogum, começa com Ogum, não é isso? Depois canta para Oxum, não é isso? Canta para Oxum, não é isso? Sempre cantou, mas tem domingo que não se canta. Já aconteceu várias vezes. Já aconteceu várias vezes. Não, mas muitas vezes não se. Eu acho que a pessoa que está puxando esquece. Muitas vezes ela para Madalena, né? Não, mas aí muitas vezes não se canta. Alternados. Mas é aqueles fixos. Mas o Ogum sempre
Não, Mesmo que essa casa, mesmo que essa a casa defumação sempre fundada por uma entidade alguma. Mas não poderia fazer uma tabelinha, não? Assim, para saber o que for cantar? Igual no dia de festa. Eu acho que antigamente a gente tinha uma tabela. Ia de festa, quem ia puxar, ia lá e fazia. Vai cantar esse, Quem esse, costumava fazer isso era o José Moraes. Aí depois, o senhor da Cida também tinha uma vez que ele fazia. Mas é o planilhazinho de festa. E depois aí fica mais fácil para quem for cantar, né? Mas em festa, o que acontece? Você reduz o número de pontos também, né, para cada orixá, para poder cantar mais naquele orixá que está sendo saudado. Sim. Né? Isso sempre foi assim. Então, o que acontecia? Eu também já participei muitas vezes com o Zé ali, ó, vamos cantar esse assim, vamos esquentar com aquele ali. Era desse jeito que a gente fazia. Sim. Eram poucos pontos, então a gente fazia uma seleção daqueles mais animados, que a gente sabia que animavam o terreiro, para poder cantar. E depois a gente fazia uma lista dos pontos que a gente ia cantar para saudar aquele orixá. Eu acho que Valdina tem feito isso de uma maneira muito discreta, ela tem feito isso quando ela está puxando os pontos, né? No domingo passado, que foi a Adriana que estava puxando, a gente fez um bem bolado ali, né, com a conjunta de Creuza, nós fizemos um bem bolado para colocar o desenvolvimento. Então, eu acho que nunca vai se poder cantar todos, né? Não sei se você faz uma sessão especial para cantar todos os pontos de firmeza do terreiro, que é o da roda, né? Aí vai ser um negócio muito Mas tem os especial. fixos e tem esses esporádicos. Né? Exatamente. Tem esses esporádicos. E às vezes, por exemplo, Maria Madalena cai com É esporádico. O Guaraná. Cai assim. Mas o lógico é a sequência disso. Como cuidou de Exu na décima, você vai saudar algum dia. Isso é fixo, isso não pode mudar. Então tem que fazer uma regrinha para na hora do chá. Porque nem sempre está obedecendo essa regra. As Iabás sempre são saudáveis, né? Elas são as mais mães. Outra questão, ainda voltando para o desenvolvimento, é o defumador, né? Que a gente colocou. Antes disso, tem os pontos do defumador. Então, tem pontos variáveis. Então, termina esse canto mesmo, né? E tem outros pontos do defumador que são extremamente interessantes e que a gente tem que fazer esse revezamento. É importante fazer esse revezamento. Até porque, para que todos conheçam. Aí só se canta um, só se canta aquele. Mas os médicos não sabem, então precisa de uma força, né, na hora do defumador, né? Então termina se puxando mesmo. É por isso a importância do treinamento dos pontos, né? É importante que antes da gente chegar lá, a gente já saiba os pontos e a gente vá fazendo esse revezamento, né? Então, tem o defumador, isso vai ser o defumador tanto dentro como fora do círculo, e depois para aqueles médicos que entrarem depois. Mas ao invés de ficarem ali, vamos nos posicionar, mesmo que não dê para vamos fazer outro ciclo, mas vamos nos posicionar ali também. E uma hora depois Deixa eu falar. Por exemplo, como está entrando no médico novo, na época que eu entrei, era muito jovem, nós não lembro disso, era muito jovem lá. Mas aí tinha os mais antigos, aí, por exemplo, entrar um novo, não ficava dois novos juntos, aí precaução, para sentir uma vibração na corrente, que é uma vibração forte naquela corrente da roda, né? Aí pegava e intercalava, um médio mais antigo e um que chegou agora, um médio mais antigo e um que chegou agora. Para poder, não é que os mais antigos têm Olha, eu olhando, lembro só por causa da firmeza, né? É muito importante então, a formação desse ciclo, ao invés de colocar ela que está chegando agora e as duas juntas, intercalar com outro médico. Porque se ela der uma vibração que ela não consiga dominar, o fato de estar com outro médio ali, ele vai ter condições de neutralizar essa energia que possa estar bem colocada aí. Então, é feito o defumador, tem o chão do defumador, também
devem ser variados, eu acho que deve ser variado. Eu tinha proposto para a Paulina, né, a gente fazer, inclusive, juntar os pontos de primeiro domingo esses pontos, segundo domingo esse, terceiro domingo esse, quarto domingo esse. Mas ela resolveu fazer diferente, ela que conduz os pontos, eu preferi deixar. Mas eu acho que é importante, porque o que acontece? Tem pontos, gente, maravilhosos. E acabam sendo esquecidos. Sempre esquecidos, né? Agora, com esse trabalho que nós vamos fazer, de fazer a gravação dos pontos, a gente vai tentar salvar, né? Feito todo esse trabalho ali, né? O material todo já vou instalar, como eu digo para vocês, mas ainda tem algumas coisas. Vamos esperar a Paulina voltar, né? Se Deus quiser, em breve, para que a gente comece. E é importante, sim, variar esses pontos, porque o ponto não é só ele traz, ele emana energias diferenciais. Hoje eu falo do Pai Joaquim, amanhã eu falo do Pai Tomé, outro dia eu falo da Tia Maria, outro dia, entendeu? Então, são correntes que você está chamando. Se nós somos todos juntos aqui, eu nunca falo no nome dela, eu nunca falo do seu nome, o que é que vai acontecer? Fica esquecido. Vão se afastando. Também. Entendeu? Então, é muito importante a gente realmente chamar aquelas entidades. Eu estou chamando, então ela está ficando presente. Se eu nunca chamo, você fala, ninguém nunca me chama, o que eu vou fazer ali? Vou para outra roda, né? Então, é isso. Mais alguma coisa que vocês lembrem desse primeiro momento do desenvolvimento? Que eu tenho esquecido, gente? Eu acho que não. Eu acho que a questão, depois desses cantos, vem a questão de saudar os antigos chefes do terreiro, né? Não? Alguma coisa? Francinete? Fernando? Não? Bem, então, passado isso, né? Feito o refumador, é feito os campos, e aí é uma das perguntas que tem aqui, né? É feito a nossa prece de abertura. A prece é algo que a gente já conversou aqui. Às vezes a pessoa fica, mas eu não sei fazer a prece. Mas a prece tem um ritual da prece? Não, você pode simplesmente chegar ali e agradecer. Hoje a nossa irmã, a primeira vez que ela fez uma prece, foi muito bem sucedida, porque importante é você, nesse momento, você estar totalmente integralizado naquele espaço, naquele momento. Agradecer. Agora, tem coisas importantes, você tem que pedir licença, né? Agradecer esse momento, pedir licença para que seja um desenvolvimento cheio de boas energias, que você tenha boas vibrações, todos nós temos boas vibrações, né? Aí depois ele fala aqui, por que enquadra o ponto do caboclo pena branca no início e no final do desenvolvimento? Então, foi feita a prece, foi abrir os trabalhos, né, com a prece, homenageou especialmente o nosso Santo Antônio Pádua, e aí o que se faz? Se canta o ponto do caboclo pela branca. Quem era o caboclo pela branca? Ele era uma das entidades incorporadas pela nossa fundadora. E ali à frente dela era o mundo da floresta, tá? Depois, teve um tempo que ele deixou de dirigir o desenvolvimento e quem dirigia era a Sociedade Pedreira, se me corrija, viu? Essa não tem a memória. E depois, no fim dela, ele passou a vir o caboclo. Aí se inverteu. Hein? Aí se inverteu depois, porque o seu Sérgio Pedreiro passou a vir esporadicamente. Sim. E o seu Pena Branca foi que botou como desenvolvimento daí em diante. Mas o seu Pedreira teve um tempo. Teve um tempo. Aí depois. Não foi. Geralmente naqueles momentos que a casa estava meio sambada, Isso. aí o seu Sérgio Pedreiro vinha para dar chega para cá e todo mundo. O Sérgio Pedreira, eu não esqueço dele. Eu cortei meu cabelo para sucesso. Ele adorava meu cabelo, que meu guia parece que ele arrastava ele arrastava ele com a mãozinha, amarrava a fita branca, amarrava nele. Nada. Eu falei, peraí, eu corto Fazendo falta aqui, viu? Aí depois quem ficou responsável pelo desenvolvimento dele foi o seu Pena Branca. Então, quem é? Essa é a homenagem que a gente está fazendo. Independente de ter outro guia aqui, está
revezamento, um domingo é seu cunhado, outro domingo é a boca da mata, outro dia é o que né, você chamou da Valdir, né? É da Branca. Não, Tupinambá. seu Pela Valpina, e outro dia é o Morapé aqui na Rosane. E nós temos aqui começar a trazer outros guias para os dias. É preciso que vocês entendam a responsabilidade dos dirigentes, está consciente da responsabilidade do dirigente, né? Então, essa é a homenagem que nós fazemos, porque a nossa irmã, ela partiu numa época que o seu Pena Branca estava fazendo, era o responsável pelo desenvolvimento. Então, é uma forma da gente dizer, não é porque fisicamente ela não esteja mais aqui, que ele não será homenageado, porque tudo isso é obra deles, né? Então, é a forma de nós agradecermos e nós chamarmos ele também para vir se juntar a essa corrente de proteção e de ajuda para casa e para cada um de nós médicos. Então, esse ponto é cantado no início do desenvolvimento e no final, quando todos nós fazemos aquele lindo ciclo, que é maravilhoso aquilo ali, quando nós nos unimos num ciclo único e cantamos e agradecemos a ele o trabalho que foi feito, o desenvolvimento que foi feito. Beleza, isso daí me traz na memória o seguinte, a gente vai ter agora, dia 20, uma festa de Ogum. No ano passado, alguns anos atrás, não se cantou no final da festa a toada do meu padrinho. Se Ogum já vai subir na festa de Zambis e vai Pois é, porque o iniciamento da festa e o final cantava esse ponto do meu padrinho. Eu acho que a gente precisa relembrar isso. A gente precisa lembrar disso. Mas era toda a festa, era encerrado com esse ponto aí. Não, toda festa não, a festa Do Ogum, de Ogum que eu falo, de Ogum. Mas sempre cantava tem 2 anos que eu não uso. A gente precisa lembrar desse ponto para todo mundo. Porque na verdade o que acontece, né? Uma festa de Ogum deveria realmente cantar no final, né? Cantar esse ponto, o quê? Canta para Ogum, depois canta para convidado, que é a última, né? É a última corrente convidada, né? Mas vamos rever isso, se é por que aconteceu e... porque, por exemplo, assim, quando acaba acaba a sessão, mesmo que você tenha cantado para convidado, quando tem um guia trabalhando, né? Por exemplo, o seu cunhado está tomando conta do desenvolvimento. Aí canta para convidado e tal. No final, canta o ponto de subida do seu cunhado, né? Para o não subir. Não é necessariamente o ponto do seu cunhado, mas é um ponto de orgulho para ele subir, um ponto de subida. E a festa, a meu ver, né? Da festa de Ogum, mesmo que depois que canta para convidado e tudo mais, cantaria ao final o ponto do meu padrinho, porque ele é homenagem. Em homenagem a ele que foi fundador. Bem, meus irmãos, hoje a gente forte, não é isso? Hoje é criança. A gente faz festa, não? Então nós ficamos aqui com 3 perguntas. E vão ficar para o próximo desenvolvimento, que vai ter a festa de Ogum, a semana que vem, domingo, no outro domingo é gira, né? Então, no primeiro domingo de maio, nós voltaremos ao assunto, que é sobre o critério que o guia dirigente do desenvolvimento para escolher os médicos auxiliares no seu trabalho de desenvolvimento, né? Na verdade, não há um critério. Não há um critério. Em princípio, ele vai escolher médicos, guias que já estão no processo de consulta, né? Então, ele vai. Então, se o médico, se o guia está dirigindo, às vezes ele chama, às vezes não chama, né? Depende muito, porque hoje, por exemplo, tem que ter um auxiliar, porque nós estamos com 3 médicos recém-ingressos. Então, esses médicos demandam mais atenção, né? Quando só tem médico, que todos já estão recebendo com certa firmeza, não há também muita necessidade, às vezes, de chamar um guia. Agora, eu gostaria de
de chamar, não vou dizer atenção, mas é preciso que o guia que for dirigir os envolvimentos se atentem ao quadro de masculino, porque muitas das vezes a gente sente que eles ficam um pouco, como há uma quantidade muito grande de feminino, termina que eles ficam um pouco assim, não é? Quando o meu guia está dirigindo o desenvolvimento, não interessa se está do lado de cá ou se está do lado de lá, tem que dar a mesma atenção, porque às vezes o que se percebe é que ficam os médios parados aqui sem receber. Gente, desenvolvimento é para receber. Ah, mas eu já estou aqui há muito tempo, eu não preciso receber. Não existe isso. Isso eu canso de ver médios chegar aqui, pessoas para não, eu já sou desenvolvida, eu tenho 2 anos, tenho 10 anos, tenho 20 anos, eu sou desenvolvida. Não. O nosso desenvolvimento é constante. O dia que a gente tiver chegado no nosso ponto, aí nós vamos partir para uma outra estágio de vida. Outro tipo de vida. Então, com relação a isso, nós vamos voltar a falar nisso, né? Que é importante que todos se preparem para poder produzir o desenvolvimento. Né? Então, amanhã, a guia da nossa Helena que vai dirigir o desenvolvimento. Guia do seu Fernando que vai dirigir o desenvolvimento. A dona Rosana já faz. Né? Então, é preciso que todos nós estejamos atentos a isso, atentos à corrente. Não interessa se eu gosto da Maria André, se eu não gosto da Maria André. Não interessa se A é mais gordinho ou menos gordinho. Se eu não dou conta, eu chamo alguém para me ajudar. Mas a corrente é muito importante. Graças a Deus, nesses 50 e poucos anos de existência da nossa casa, nunca aconteceu nenhum tipo de problema de um médico vir a se machucar. Porque a responsabilidade é muito grande. Você sai da sua casa, deixa seu neto, deixa sua filha lá, quando você vir para sua casa religiosa, é para você saber que eles estão tranquilos, que você está vindo para um ambiente correto, você está vindo para um ambiente sério, que você vai ter toda a ajuda e toda a proteção necessária. Tá bom? Mas para não atrasar o nosso desenvolvimento, nós vamos voltar às perguntas essas sobre a ajuda no desenvolvimento e porque os médios devem ficar incorporados até o final do desenvolvimento, que é outra coisa. O médio chega, o guia chega e diz, você vai me ajudar aqui no desenvolvimento. Aí fica numa linha de Oxóssi e sobe, não. Isso vai te preparar, lógico, já vai chamando quem vai para a consulta, mas vai te preparar para você ter um nível de incorporação duradouro e não passageiro. Né? Então você precisa ficar ali o tempo todo, a menos que, lógico, o médico pode, no meio disso tudo, eles começam a se sentir mal, não está bem, chega o guia dirigente, fica ali e diz, olha, meu médico não está bem, eu vou precisar subir. Não, vai resolver. Esse também acho que vale para quem está começando a desenvolver também, porque recebe só, não teria que ficar também, pelo menos falando, uma falange do início até o finalzinho dela. O certo era esse, né? Porque o que acontece muitas das vezes? A minha corrente, vamos botar aí, vamos para Preto Velho, né? Aí canta para Tia Maria. É uma incorporação maravilhosa, porque eu Tia Maria, então eu me identifico. Mas aí passa e puxa um ponto para Itomé. Não tem nada a ver comigo, vou subir. Não. Não vou subir, não é por aí. Então nós temos, porque não é só porque não chama o nome do seu guia que vai subir. Tem que continuar aqui, firmando o terreno. Então, às vezes não precisa ficar toda a gira, mas é importante você estar em desenvolvimento. Suas entidades estão em desenvolvimento. Né? E também falar sobre a falange Caboclo Guaraná. São as 6 perguntas que ele passou, né? Que o Antônio passou. E domingo que vem é festa. Então vamos falar sobre o domingo. A roupa, blusa verde, saia vermelha. Dona Teresa, mas eu tenho que fazer, eu não tenho condições e tudo. Não é obrigado. Se você não quer, não pode, ou enfim, você pode vir com sua roupinha branca do mesmo jeito que você está hoje. Bem passada, bem bonita, bem limpinha, né? Para a sua festa.
Então não é obrigatório. Ah, mas eu quero fazer. Então vai, pega a Maria Andréia os modelos, que já é esse modelo normal, só que a cor é verde e a saia é vermelha. Os homens é mais simples, né? É fita verde e vermelha, uma fita de cetim, né, mais ou menos 3 centímetros de largura, que ele vai colocar atravessando ali na forma de homenagear a falange de Ogum, né? Ou a festa começa logo depois da prece dos encarnados, que ocorre às 7 horas, né, da noite. Depois disso já é para nós estarmos aqui na nossa festa. Tá bom? Então não vai precisar, vocês não entrar, não precisa chegar cedo, precisa chegar. E os médios novos? Hein? Os médios novos, esses que estão aqui, eles já sabem o horário que eles têm que chegar aqui de festa e na gira, se eles vêm mais cedo, se eles vêm mais tarde, são obrigados a vir, eles sabem disso já? Eu estou falando exatamente agora. Estava dizendo que não precisava chegarem cedo, porque Maria Andréia, você falava, diga aí. É o horário 6h30. 6h30. Festa, 6h30, a partir das 6h30. Isso. 6h30. E gira? E E o dia de gira? dia de gira também, que é gira de segurança, né? Aí a gente pede para escalar um, né, Maria? Na Bíblia escala um para tomar conta. Agora, dona Creuza, era bom se ela falar sobre o dia de festa, quem pode receber e quem não pode, né? Porque Sim. Bem, naquele livro que vocês receberam, tem mais normas. Então, o que acontece? Isso também lá nos correios, na verdade, viu, gente? Não terão. Então, o médico número 1, ele vai ter que realmente, porque o que acontece? O médico número 4, o médico número 3, eles não têm oportunidade, às vezes, de receber aqui. Eles vêm para ajudar, ou eles não têm aquela oportunidade de estar sempre, o médico que é número 1, número 2, está sempre sendo puxado para receber. Então, eles, em princípio, ficariam número 2, para segurar os pontos, para aqueles outros médicos, para aqueles outros guias poderem usufruir da festa. Né? Eventualmente, pode acontecer, e aí está fazendo falta você pedreiro. Pode eventualmente o médico sentir uma vibração incontrolável, né? Mas ele não vai concentrar para receber, porque às vezes é uma festa, é tudo muito rápido, não é cantado, por exemplo, como agora, vai cantar para Oxóssi, 4, 5, 6, 7, 8 cantos. Não, então sai de Oxóssi, sai de Oxóssi, entra em Xangô, depois entra em Gente Forte, e aí não tem aquela história de estar subindo. O médico chega, ele vai receber a entidade que está com ela, que é a de frente, né? Seja de Xangô, seja de Ogum, seja de Oxóssi, e ele vai ficar na festa de Ogum. Né? Só quando, normalmente, se está em Oxóssi, se eu estou com Xangô, mas vou homenagear o Ogum, aí na festa, na hora de Ogum, para-se todo o ritual, canta-se com a subida, né? Geralmente do preto velho, e aí recebe-se o Ogum, porque vai ser a festa em homenagem a ele. Qual que é depois não? Mas eu já vou ficar de guia totalmente de novo para receber na hora de festa. Pois é, exatamente. E isso não deve acontecer. Né? O médico, a menos uma excepcionalidade. Se houver uma excepcionalidade, é uma coisa. Por quê? Porque o médico que não recebe firmeza. Para ele receber no meio de uma festa, isso não fica. Né? Desenvolvimento. Exatamente. Então, é preciso agora, se houver uma excepcionalidade e dirigente da festa, tem que entender o que é excepcionalidade. Né? Não é o médico começar a sentir uma vibraçãozinha e puxar, não, chega e vem cá, tem que esperar, só um momento. Preto velho, todo mundo recebe. Na minha preto velho, todo mundo recebe. Enquanto já pega analgésico, não necessariamente da parte de corporação, mas um dos problemas que a gente geralmente está tendo nas festas são os tons. Um dos pontos que está tendo problema é o do seu Gunhara, porque a Balbina canta aquele ponto mais lento para o seu Gunhara descer, e depois canta um outro ponto que é um pouco mais agitado para o seu Gunhara. Só que aí tem outros médicos que falam que o correto é não cantar esse ponto mais parado para o seu Gunhara e cantar já direto o outro. Então assim, a gente fica na dúvida qual é realmente o ponto que tem que ser cantado, e também
já foi falado que em festa não canta ponto de subida. Porém, nas festas se canta ponto de preto velho de subida. Mas já falaram que não é o correto. Então aí também, se um exemplo, a Palmeira não estiver aqui, ou até mesmo um médico mais velho que está ali para puxar os pontos, como é que fica a situação dos médicos que ficam para puxar o ponto? Canta ou não canta? Qual ponto canta? Qual ponto não canta? Qual momento? O preto velho sempre cantou para subir. Pois já foi falado por alguns médicos antigos da casa que nunca foi cantado para subir. Sempre cantou para subir. Porque é como se tivesse a participação deles. Eles vieram participar, agora é como se eles estivessem ali parados para assistir a homenagem àquela corrente que vai ser festejada. Entendeu? É como se você estivesse participando de uma grande festa, um grande baile, né? Agora vai ser o baile dos debutantes. Porque eu não estou entendendo. Porque eu me lembro que de uma falange para outra se trocava, por exemplo, eu cantava para o Oxóssi, antes de começar a cantar para algum, aí não cantava ponto de subida. Cantava hoje de festa. E aí consecutivamente. Só se cantava para subir o dia homenageado quando a festa acabava. Era assim que era, eu me lembro disso. Agora vocês estão falando que canta para preto velho para subir, não entendi. E salva de um canto de uma falange para outra. Por que canta para preto velho? Ou era no dia homenageado do preto velho? Não, eu acho que é no dia da festa. Mas para povo d'água também já canta para subir. Não é? Povo d'água também canta para subir, na hora de fazer o dia de festa. Sim, porque é o último a cantar, né? Acabou, é o último. Canta para subir. Não, mas aí canta para preto. Sim. Então, assim, os novatos podem receber na falange preto velho, Sim, todos vão receber no dono da festa e no povo d'água, é isso? Não, Só preto velho, só. E o povo dá, dependendo da situação. Dia da festa também não. Vai, né? Só preto velho. Só preto velho. Só preto velho, tá? E qual o ponto que canta de seu cunhado vai ser? Olha, o correto, na verdade. Porque sempre fica assim, igual. não há necessidade de cantar os pontos. Mas é indiferente, porque foi falado que o correto é que a senhora sente mais vibração no ponto do não canta porque a senhora não tem a vibração. Não, mas o professor não sempre foi bom, vencedor de demanda. Então não é Sempre foi. Agora depois não serve Mas por que está ouvindo? Olha só, o que aconteceu? Esse novo ponto que tem no seu cunhado, na verdade, como alguns outros pontos que tiveram, foi trazido por seu Amaral. Aliás, o seu Amaral, com a mulher dele, foi que trouxeram também a fonte das rosas brancas. Né? Ele era um médium, ele era um Ogã lá dos Caminhos da Verdade, e ele veio para Brasília como militar. Aí a mulher dele fazia parte da fonte de Siloé, que é lá no Rio de Janeiro, dos caminheiros. Aí vieram, encontraram com a gente, porque sabiam da existência da minha madrinha aqui em Brasília, que tinha uma casa e tal e tudo mais. Aí o seu Amaral trouxe vários pontos para dentro do que nós tínhamos de ponto acumulado, entendeu? E aí ele ficou aqui um tempo como militar e depois foi embora, ele e a mulher dele. E aí a dona Antônia assumiu, enquanto a mulher dele estava aqui, a dona Antônia assumiu o comando da Fonte das Rosas Brancas. Foi isso que aconteceu. Pois bem, então esse ponto do seu cunhado também vem nessa leva. Mas o ponto original sempre foi esse. Um vencedor de demanda, quando chega no rei, né? Da salva, sempre foi esse o original, a chegada do seu cunhado. Né? Então, esse outro foi agregado depois. Né? Eu pergunto porque fica isso. A gente não sabia que esse é o ponto original do seu cunhado, porque canta outro ponto antes. Aí fica naquela, canta só um, canta outro, canta os dois, um canta. Pois é. E aí tinha mais um detalhe. Depois que cantava esse ponto do seu cunhado, o meu padrinho dizia assim: ele venceu a guerra, ele tocou o clarim. Mandava cantar esse ponto. Depois que cantava, entendeu? Quando a criança estava no desenvolvimento ainda, aí cantava o cunhado, aí seu Bruno da Floresta pedia